Olá, eu gostaria de falar um pouco sobre um assunto bem difícil, que são os abusos e invasões sexuais, do ponto de vista sistêmico, que é com o Nexo Renascer Sistêmico que eu desenvolvo esse raciocínio. Eu sou Gláucia Paiva e esse final de semana eu trabalhei com o grupo, com os formados e estão agora no avançado do Nexo Renascer Sistêmico e nós trabalhamos profundamente esse assunto, um assunto difícil, tanto para homens quanto para mulheres, né? Muitos homens também já foram abusados na infância, né? Por mulheres e por outros homens, né? Este é um assunto que traumatiza profundamente, que deixa marcas significativas e que dá um senso de culpa, vergonha, errada, suja, não merecedora, insuficiente profundamente. E o abuso pode ter sido por alguém de fora do sistema familiar, por alguém de dentro do sistema familiar. E o abuso ou a invasão, ela pode ter tido penetração ou não. Pode ter sido uma experiência traumática com o teu parceiro, com o teu namorado, com o teu noivo, com o teu marido, com a sua namorada, com a sua parceira, com o seu chefe. Olhares, frases, palavras, com um médico que te invadiu, que passou a mão em você de forma não científica, ele não estava examinando, ele estava se aproveitando. Então, existem muitas formas de abuso. E o principal problema do abuso, da invasão sexual, é que você acaba se sentindo merecedora de ser invadida. Merecedor de ser invadido, merecedor de ser abusado. Você acaba achando que, principalmente se você teve uma história na infância, que você gostou, que você ofereceu, que você seduziu, que você foi atrás, que você permitiu. Mas uma criança não é capaz de saber se aquilo é certo ou se é errado. Né? Um adulto, ele tem a função de proteger a criança. Então, como assim quem deveria me proteger está me ameaçando, me abusando? Isso gera uma profunda confusão na criança. E ela desenvolve na estrutura emocional dela, na estrutura de personalidade, um senso de vergonha e de pecado e de errada e de merecedora de ser invadida. Então, ela desenvolve uma característica de personalidade que é servir o outro. Então, uma das principais consequências de quem foi abusado, ou com penetração ou não, ou quem teve experiências traumáticas, tanto com alguém de dentro do sistema familiar ou de fora do sistema familiar, é que essa pessoa, ela se convence que ela veio para servir, para dar prazer ao outro, mas ela não tem direito ao prazer. Ela não pode ter a experiência do prazer. Ela não é merecedora de ter o prazer sexual. Então, isso desenvolve muitos comportamentos secundários vindo desse sentimento primário, que é, se eu fui invadida, é porque eu sou a responsável, eu ofereci, eu concordei. Uma criança não sabe no que ela está, ela não tem consciência de julgamento a respeito do que está acontecendo, ela não é a responsável. Como a sexualidade é um tabu, e muitas vezes, quando ela vai expressar isso dentro do sistema, o sistema não acolhe, não acredita, não valida e não protege, tá? Isto é um assunto que fica em silêncio, em tabu. Então, você não fala porque você tem vergonha de ter sido abusada. E o silêncio mantém o trauma. O silêncio mantém a sensação de insuficiência, de devedora, de não merecedora. E aí você não se permite receber o prazer na vida sexual, que é a libido, que é a força da vida, que é por onde a gente nasce, nós viemos da sexualidade, que é por onde
a humanidade se desenvolve. Então, é uma força orgânica absoluta e profunda, né? E com isto você mantém o trauma, mantém o rótulo, mantém essa sensação. E aí isso passa a te governar. Porque você não falando, não descarregando, você não descongela. E só alimenta, acoplando várias experiências traumáticas, uma em cima da outra. Este é um assunto bem complexo, profundo. Esse final de semana eu dei um workshop para o avançado do Nexo, para a turma do avançado do Nexo. E eu fiquei muito contente por a gente ter podido trabalhar com esse assunto, podido ter falado, elas se trabalharam. E eu percebi uma maturidade nesse grupo. Elas já têm inteligência de poder raciocinar sistemicamente da onde isso vem do sistema, quais as consequências, o que a gente deve fazer. Lógico, eu ensinei muita coisa, mas elas absorveram com muita facilidade. Isso me deu uma alegria e uma confiança nos profissionais formados do Nexo Renascer Sistêmico, ok? Se você tiver algum assunto parecido com esse e você quiser tratar isso, que não é em um encontro, ok? São de 9 a 18 encontros, quinzenais, mensais. Esses profissionais estão absolutamente capacitados, posso te garantir, com potência, com inteligência, com dedicação, com trabalho pessoal e com as técnicas que eu desenvolvi aqui nos meus 30 anos de consultório com atendimentos individuais e com muitas histórias de abuso e todos os recursos que eu fui desenvolvendo, que eu ensino no método Nexo Renascer Sistêmico, nessa formação de atendimento individual baseado no pensamento sistêmico, nas constelações familiares. Mas é uma sequência, um processo, você vai tirando em camadas e vai se autorregulando. Se você tiver esse tipo de problema, procure um profissional formado pelo Nexo Renascer Sistêmico, que eles estão capacitados e têm uma técnica potente, generosa no sentido de abranger e te acolher, adaptar na tua singularidade, na tua história, no teu sistema familiar, o que aquilo representa. Esses profissionais, eles têm esse título, né? Formados, capacitados e são formados na técnica do Nexo Renascer Sistêmico. Procure aqui no Instagram, eles têm na bio deles, né? Profissional do Nexo Renascer Sistêmico, ok? Se não, me envie uma mensagem. Eu espero que você tenha coragem de poder se abrir, porque esse assunto é uma prisão interna. Você se mantém numa redoma da errada e você não precisa continuar vivendo assim. Busque os profissionais do Nexo Renascer Sistêmico, que a sua vida, o seu destino pode mudar absolutamente. Obrigado da sua escuta. Se você estiver aqui no YouTube, dá um likezinho, se inscreva no canal e ative o sininho para você ir recebendo mais e mais os nossos conteúdos. Abraços, Gláucia Paiva.